Começando o 5º episódio do MapaCast. Esse podcast que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. E para quem não me conhece, o meu nome é Edja Godoy. Estou aqui com uma pessoa incrível, um grande amigo, onde a gente vai poder falar sobre um assunto que amo. Vamos falar sobre vendas. Então, vou falar um pouquinho sobre esse convidado. Ele é administrador, com MBA em marketing. Se prepara que a lista é vasta. Especialista em gestão de processo de vendas, negociação de alta performance, treinador em inteligência emocional, customer experience e customer success. Success. É isso aí. Sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Do cliente. É sócio fundador da Cliente Educação Corporativa, onde é consultor credenciado à FEMICRO, Sebrae e Senac de Pernambuco. Ele já atua como mentor e consultor e palestrante já há 13 anos nas áreas de atendimento e experiência do cliente, gestão de marketing e vendas, gestão de pessoas, formação de liderança, e já atendeu mais de 200 empresas e treinou mais de 7.000 pessoas. Esteve à frente de projetos de consultoria e treinamentos em centenas de empresas dos segmentos de varejo, food service, prestação de serviços, tecnologia, etc. O currículo do homem é grande. Com quem eu estou falando? Márcio Borba, seja muito bem-vindo ao MapaCast. Obrigado, Edja. Obrigado, Mapa Digital, MapaCast. Prazer imenso estar aqui. E não tem como, né? A gente já está chegando aí no último trimestre do ano e a gente vai abordar um tema tão importante, que é vendas, e principalmente vendas de fim de ano. E todo empreendedor, todo empresário, ele precisa entender, compreender, dominar as vendas, né? Ou ter uma equipe boa que tenha esse domínio, porque vendas é o combustível das empresas, né? É o coração, né? Mano? Sem venda não funciona nada. Nada. Né? Como dizia Sam Walton, né? O grande fundador do grupo Walmart, até que aconteça uma venda, então nada acontece. O Cabo sabe o que estava dizendo, né? Uhum. Então, realmente, é grande satisfação ter você aqui. Vamos falar sobre um assunto muito forte, né? Eu realmente gosto muito, sou apaixonada pela área de vendas e, de fato, vamos acrescentar esse conhecimento para que vocês foquem bastante e aproveitem esse final de ano, essa reta final que certamente sempre é muito bom para todas as empresas. E temos uma novidade no final, né, do episódio. Novidade boa, fica ligado aí, hein? Já aproveito para dizer também, caderno e caneta na mão, que inclusive eu tô aqui com o Mac, com o notebook, porque tem tanto conteúdo pra gente não deixar faltar nada. Então a gente tá com uma cola aqui, uma filinha aqui para poder entregar o melhor para você. Afinal, a gente tá no MapaCast, né? A gente tem que fazer com excelência, tem que entregar aqui pro meu seguidor com excelência. E você que não é inscrito no canal, por gentileza, já se inscreve, deixa um like nesse vídeo, tá bom? Temos uma meta aí de 1.000 seguidores até o final, inscritos até o final do ano, e eu creio que a gente vai conseguir. A gente bate rapidinho. Então vamos lá. O tema, né, do nosso podcast de hoje é como se preparar para vender mais e melhor no fim de ano. Sim. Né, Márcio? E, enfim, o que acontece muitas vezes nas empresas quando elas não estão preparadas para o final de ano? Porque, com certeza, no mercado tem muita empresa que acaba não se capacitando. Quais são os problemas que essas empresas enfrentam quando chega esse período? Então, existem várias variáveis, mas a gente elencou 6 aqui, por isso que eu disse. Caderno e caneta na mão para você anotar aí que vem conteúdo de montão. Primeiro é não conseguir atender os clientes ou entregar com atraso. Ou seja, empresas que vendem produtos, então tem que se preparar para ter esse estoque bem redondinho, estar preparado para não ter ali aquela questão de ruptura de estoque, porque isso também traz uma questão negativa para a imagem ali da empresa, para o brand, que é você chega no estabelecimento e você vê ali na prateleira que está com uma ruptura, que está com um buraco. Qual é a tua impressão, teu sentimento? Ixi, tá faltando mercadoria. Tá faltando, exatamente. Essa fica um vazio tá ali, por né? dificuldade, Sim. Né? Então, a primeira coisa é planejamento e organização. Então, se você prestar atenção, grandes e médias empresas
o Natal deles, ele já tem tudo preparado no primeiro semestre. Verdade, desde o começo do ano, né? Isso por quê? Porque negociam a questão de verba de marketing, negociam a questão de uma negociação de preço do produto que vai ser trabalhado naquele fim de ano. E a gente sabe que o Brasil tem uma dificuldade com logística rodoviária, né? Então, a malha rodoviária do Brasil aí em algumas regiões é terrível. Aqui no Nordeste, vocês nem... É um país desse tamanho e basicamente só tem uma forma de logística, né, que é a rodoviária que predomina em toda a nação. Hoje a gente tem visto, né, a questão aí do aéreo ganhando força, né? Então a gente tem marketplaces aí como o próprio Mercado Livre, que já tem... Já abriu estoque aqui no Nordeste, né? Tá super rápido a entrega, né? E ele tem a frota própria dos seus aviões. Então isso facilita demais, por isso que é muito rápido. Tem a Amazon também aqui. A inspiração deles é a Amazon, né? Isso. O Mercado Livre tá querendo chegar nesse padrão aí. E FedEx, né? A FedEx também, que a gente criou, né, justamente essa imagem aí lá da época do filme do Náufrago, né? Entregando a nossa idade aí, né? Com Tom Hanks lá, que fazia papel de executivo. Não me lembro disso não. Não lembra não, né? Então, o primeiro ponto é essa questão de logística, de entregar com atraso e principalmente no fim de ano, onde envolve muito sentimento, muita emoção, porque é uma época festiva, é uma data comemorativa muito forte, porque 13º, 14º na praça, e aí essa questão de comprar para presentear, comprar para se auto-presentear, renovar... Várias festas, várias comemorações. Renovação de várias coisas, né? Desde o mobiliário... desde do questão vestuário. Então, esse é um ponto. O outro é a diminuição na qualidade do produto ou serviço. Por quê? Fazendo também às pressas. Mais uma vez, falta de planejamento e organização. Então, o período do ano que é para encantar, fidelizar, para, de fato, fazer com que esse cliente retorne no próximo ano e renovar os laços com ele. Ou seja, não consegue. Por quê? Porque entregou ali sem qualidade naquele produto ou serviço por conta da alta demanda. E aí vem o terceiro ponto, que é um dos piores, que é mau atendimento, que é a questão... Aqui em Garanhuns não tem isso não, Márcio. Graças a Deus, né? Então eu fico muito feliz, pessoal, que não tem mau atendimento aqui. Foi ironia, Márcio. Contém ironia, né? Contém ironia. Essa fala contém ironia. Então, mau atendimento, colaboradores não capacitados. Aí, antes disso, colaboradores mal recrutados. Então, hoje, por exemplo, eu tenho feito muita parceria nas cidades que eu vou sobre parceria com consultorias de RH. Por quê? Por conta de que não adianta eu treinar uma equipe que, por exemplo, ela não tem perfil para trabalhar com atendimento ao cliente, com atendimento ao público. Porque para atender gente, tem que gostar de gente. É verdade. Márcio, acontece muito, né, das empresas estarem precisando, né, de um funcionário e simplesmente contrata qualquer um, sem analisar a questão de perfil. Porque vai trabalhar com atendimento ao público, é óbvio que você tem que pegar ali uma pessoa um pouco mais sanguínea, uma pessoa que tenha um perfil mais de comunicação. Isso. Né? E não aquelas pessoas que têm aquela carinha um pouquinho mais fechada, que são pessoas muito boas para processos, são pessoas muito boas para coisas mais internas. E, infelizmente, isso é decorrência de quê? De uma falta de conhecimento desse empreendedor? Isso, porque ele não tem uma política de RH, onde nessa política de RH, por exemplo, a gente chama lá de criar o design do cargo, que é eu ter os critérios, os pré-requisitos para cada função. Que aí é onde tem na política de RH descrição de carga em função, o manual do colaborador, o código de ética, ou seja, o norte organizacional ali, para quando o colaborador cultural chega naquela empresa, né? norte cultural, ele saber para onde ele vai, trafegar ali dentro, o que deve fazer, direitos e obrigações, e aí colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, hoje, eu vendo demais os meus parceiros, que são vários da área de RH, por conta de justamente isso facilita até o nosso trabalho como treinador de atendimento, vendas e liderança comercial, porque a gente está conversando com pessoas que entendem o que eu estou falando. Porque tem gente que fica voando, às vezes, em coisa básica. Por quê? Porque ele não gosta de estar naquele setor, naquela posição, verdade. Porque aquilo deixa ele mal. Porque, dando um spoiler até do que a gente vai falar no final do podcast aqui, qual é a maior dificuldade das pessoas em vender, em bater metas de vendas? Serem rejeitadas.
O medo da rejeição faz com que as pessoas não se conectem com as outras, principalmente no foco com vendas. E aí é onde entra no quarto ponto aqui, que uma vez que eu tenho um mau atendimento sendo entregue com o meu cliente, então eu não aproveito a oportunidade para fidelizar clientes, para poder vender mais durante o ano e no próximo ano. Porque você quer largar bem no início de 2024, finaliza bem 2023 para poder deixar essa marca, né, ali para o cliente no finalzinho desse ano. Por quê? Porque é o momento que o ticket médio aumenta, né? Então ele vai comprar uma coisa que daqui a pouco conecta a outra. Verdade. Se a equipe de atendimento e vendas está ali bem conectada, treinada, então oferece um combo, né? Então faz os upsell e dá o sell aqui no offline também, né? Isso é. Então faz o cross, né? Ali de cruzar uma venda cruzada, né? E que é o combo. E aí, ou seja, ele então aumenta o ticket dele. E aí, o que acontece nisso? Então, ele não fideliza porque tem um outro erro aí, que ele não cadastrar esse cliente. Ele não registrar dados, que a gente estava falando, inclusive, aqui dos meus grandes amigos aí do Fideliza, né? Do programa Fidelidade, Amanda e Rodrigo, né? Sim. Que em breve vem muitas novidades aí. Verdade. Então, o cara não tem uma equipe treinada, o cara não tem uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, que, por exemplo, o Fideliza, onde ali ele tem os dados ali, ele tem um comportamento de consumo desse cliente, porque dali ele consegue mapear, então, os próximos passos. A última compra, o que é que ele comprou da última vez, a data, se é data de aniversário, dá um cupom para esse cliente. Márcio, isso é muito comum na minha região, é muito comum. Acredito que até nível Brasil, né? É uma cultura errada dos pequenos negócios de não... E, poxa, lead não tá barato, né? Tendo em vista a consciência das pessoas estão aumentando quanto à questão de tráfego, então não tá barato mais esse lead. E esse lead que nós temos, né? Que são os nossos clientes atuais, acaba se... cometendo esse pecado de não ter um CRM, muitas vezes simples, não precisa ser nada tão robusto, né? Sim. Mas algumas ferramentas até gratuitas que com certeza tem que auxilia, né, nesse... Pronto, você falou nesse ponto aqui, que já é o quinto ponto, né? Que é a questão de a empresa não poder receber todo o potencial que os clientes podem trazer de venda para ela, porque ela fica esperando também esse cliente chegar até ela. Aonde ela, com um programa de relacionamento com o cliente, um Fideliza, por exemplo, então ela tem como fazer com que o cliente volte para a loja, né? Ou comprar online, se for o caso, se a empresa tem já essa presença online. Sim. Por quê? Porque hoje eu estava conversando, inclusive, com eles, e eles vão postar, se não postaram hoje, vão postar, sobre um depoimento da cliente falando sobre um resgate de clientes, que a gente chama de recompra, né? Então, recompra, ou seja, é o cliente comprar novamente. Sim. E que é mais fácil do que conquistar um novo cliente mais barato. Até somente 7 vezes mais barato esse relacionamento. Porque a gente entendeu o seguinte, relacionamento com o cliente é um relacionamento com uma pessoa. Então, é a gente entender que se a gente quer que o cliente fidelize com a gente, é o cliente casar com a gente. E qual é o processo de casamento? Então, é ir procurar aquele perfil ideal do príncipe ou da princesa encantada, que tem que ter isso. Tá, tipo, bom filho, boa filha, que gosta de estudar, que pense em querer ter uma carreira ou ter um negócio para poder ter um futuro, que de repente quer ter filhos, porque eu quero ter filhos. Então, isso é o meu perfil ideal, por exemplo, que eu procurava na minha esposa, que encontrei aí, minha amada Rainha Gabriela. Eita, Gabriela! E aí é pensar nisso, né? Então, o que é que meu cliente está buscando? Quais são os seus anseios? Né? Quais são os seus medos? Quais são os seus gostos? Né? O que é que deixa ele feliz quando uma marca atende a necessidade dele, né? Específico. E aí, ou seja, quando eu vou entendendo que o relacionamento com o cliente é como se fosse um relacionamento amoroso, então, ou seja, fica mais fácil para estar trabalhando a paquera, para estar trabalhando a questão ali de ter o primeiro encontro, que é, ou seja, a primeira oportunidade de criar uma boa impressão, depois ir para a conversão, né? Vender, né? Dar um match ali. Dar um match e aí, depois do dar um match, o que acontece? Continuar encantando, né? Sim. A Disney tem uma máxima que isso já é muito difundido, que todo dia é noite de estreia para o cliente. Então, todo dia eu tenho que cantar o cliente, aquele filme lá do Adam Sandler e da Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez. Então, todo dia tem que ser noite de estreia, tem que ser a primeira vez para ele. Todo dia acontece, ele né? tem que ser surpreendido sempre. Verdade. Isso é um desafio, mas isso é acessível para todo mundo, porque está aqui o conteúdo hoje dentro da internet que você pode estar se capacitando, agora precisa querer fazer. E implementar.
Esse é o grande problema que a maioria não implementa, né? E, Márcio, nós já falamos aí, né, sobre o que acontece muitas vezes dessas empresas não estarem preparadas. Você trouxe aí 5 pontos, né? Falta o sexto, que é a questão de vender muito, mas não ter lucro. Que é ter cuidado, que é quando você fala. É a questão de eu adquirir conhecimento, mas eu preciso praticar para não ter a obesidade cerebral. Que é a questão de saber a precificação corretamente. Porque tem que ter cuidado, porque na minha concorrência na Black Friday vai colocar descontos, vai. Mas o que acontece? A gente tem que ter cuidado, porque se eu não entender da precificação e do desconto que eu estou dando, eu posso ter um prejuízo. E um prejuízo que pode me deixar muito mal para encerrar o ano. Verdade. Porque a gente tem aqui a questão de empresas que no primeiro semestre foram bem, regulares ou ruins. E aí tem o segundo semestre que, para quem foi bem no primeiro semestre, então finaliza o ano batendo meta ou acima da meta, ou finaliza o ano para poder salvar parte da meta. 80%, 75%, 90%, né? E até para poder, ou seja, finalizar o ano com energia, com gás ali. E aí, muitas vezes, entra na onda da Black Friday de forma errada por conta de não saber como precificar. E aí, o que acontece? Cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Porque tem a coisa também de vai investir em tráfego pago, o tráfego explode o lead ali, Verdade. o custo de aquisição, né? O CAC. E aí, qual é a sacada? Vender para a base. Vender para a base. Mas como que eu vou vender para a base? Eu tenho que ter dados. Verdade. Eu tenho uma ferramenta de CRM, de programa de fidelidade. Verdade. De novo aqui, mexendo Fideliza. Volta-se para o ciclo, né? Isso. E a questão de também entrar em contato com quem ainda não fechou negócio comigo. Se, por exemplo, o meu tipo de negócio é prestação de serviço ou é por meio de orçamento, né, que fica ali registrado no WhatsApp, aí o que acontece? Sabe trabalhar também com WhatsApp Business, sabe fazer a categorização ali das etiquetas coloridas. Poxa, super clientes, simples, dá para fazer em atendimento, em negociação. Um CRM simples ali dentro do WhatsApp Business. No próprio WhatsApp já começa ali. Mas a ideia é sair do WhatsApp Business e vir para uma ferramenta de CRM. Sim. Não é? Porque aí você já conecta ela. Eu vou aproveitar para fazer mexer aqui em Tech CRM, primeiro CRM de Pernambuco e do Nordeste, lá da nossa amiga Júlia Vasconcelos de Caruaru, que em breve vai estar por aqui também no nosso ecossistema. Sim. Então, Black Friday ele é uma faca de dois gumes. A gente tem muito depoimento de cliente que quase que quebra em Black Friday por conta de dar desconto com a proposta de querer entrar na onda do mercado não sem sentou para calcular, né? Ou também a questão que leva muita nota ruim do atendimento dele, porque também explode de vender e não consegue entregar aquela coisa que a gente falou no início lá de estoque. Então, esses foram os 6 pontos aí que todo empresário precisa. Poxa, muito importante realmente sentar para calcular. Isso é até bíblico, viu? Sente para calcular, porque de fato não adianta vender, não entregar, né? E não adianta também vender com prejuízo, né? Isso, porque você tem que ser responsável, né? Diligente, né? Como diz a palavra lá em Provérbios. Sim, tem que ser diligente. E aí, como os empresários podem, né, se preparar para vender mais agora nesse final de ano, sem ter exatamente esse prejuízo que nós estamos conversando. Algumas dicas para que o pessoal consiga se organizar melhor e aí possam se preparar, óbvio, melhor para não ocorrer, né, não acarretar esses prejuízos aí. Então, o primeiro ponto a gente até falou isso, analisar o histórico do ano anterior, anos anteriores, sobre o período de fim de ano. Mas ele só vai conseguir analisar se ele tiver um sistema e que tem dados que a gente chama de dados higienizados. Tem que ter o filtro, né? Isso. E aí, se ele não tem isso, ele não tem um banco de dados. Ele tem um bando de dados. São informações soltas lá. Ainda agora à tarde, a gente estava em negociação de uma proposta com um grande cliente daqui da região e a gente falando que na capacitação que a gente vai ter lá para a equipe dele de atendimento e vendas e com os líderes, né, com foco em liderança comercial, um dos módulos que a gente vai ter nessa mentoria lá com os líderes é sobre eles entenderem o que é forecast de vendas, que é, ou seja, a previsibilidade de vendas. Então, o que é que a gente vai focar agora nesses últimos 3 meses? Né? Então, como é que foi em outubro do ano passado? Quantos clientes entraram aqui na nossa loja? Porque a tendência é se repetir o que se repetiu no passado, né? No mínimo. No mínimo. Né? Para empatar. Mas a ideia é que a gente sempre faz projeção otimista, né? Sim. Então, assim, é aquela máxima que diz: espere o melhor e se prepare para o pior. Então,
Boa. Tem que ter o plano A, B e C. E aí, quando a gente tem uma previsibilidade, então a gente vai focar. Então, por exemplo, a gente trabalha a questão de desenvolvimento de metas focado na que a gente chama de quartil de metas. Então, a meta do mês, a meta da quinzena, a meta da semana e a meta do dia. Boa. E aí, como é que eu vou saber disso? Analisando o histórico de vendas, aí, para olhar os indicadores, para criar as metas, analisar o estoque, para saber como que está o meu estoque, para poder, ou seja, não ter ruptura, para com isso eu conseguir atrair clientes. E aí sim, por exemplo, a gente pode fazer algumas ações promocionais de combo ali. A gente tem muito forte aquela estratégia do depor, de tanto por tanto. Né? Mas aí o que acontece? Eu tenho que ter essa informação que o meu sistema vai me dar sobre essa questão de precificação. Então, eu posso trazer aquele produto que a gente chama ali âncora, boi de piranha, né? O mercado fala assim, para atrair um magnetismo de clientes ali, que às vezes traz um CAC menor, né? Um custo menor de atrair novos clientes. Mas eu tenho que entender que se meu produto é um produto de segmento de varejo, que tem aquela recorrência dos clientes que está comprando sempre, então, tem uma estatística que mostra que de 100% do meu faturamento, 70% tem que vir da minha base de clientes que eu fidelizei e continuo fidelizando. E aí, ou seja, para esses clientes, de repente, fazer essa ação promocional de cara pode ser bom e também não pode. Por quê? Porque essa ideia que eu não vou ter muito lucro nessa ação seria mais para atrair novos clientes. E aí a ideia é eu trabalhar, por exemplo, combos, para quem já é de casa, que aí eu possa também rodar até produtos que estão parados. Então, eu pego um produto que vende bem e aí, na compra desse produto, você leva esse aqui e desde que eles se conectem. Porque às vezes tem uns combos que fazem aí que, pelo amor de Deus, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Tu lembra de algum absurdo assim que tu chegou a ver? Cara, então assim, às vezes a gente tem conexões quando a gente vai para a parte de moda, né? Se vai comprar, né, um tênis, então... uma meia, né? Uma meia, sim. Calça, com cinto, com sapato, né? Com camisa, mas às vezes tem assim, uma conexão de um sapato e uma camisa. Já é um pouco mais distante, né? Isso porque são produtos, vamos dizer assim, são produtos de ticket médio consideráveis. Porque, por exemplo, a gente tem só loja de calçados, não é? Muitas vezes. A gente tem só lojas de camisaria. Verdade. O mais próximo a se vender para alguém comprar um sapato é uma meia. Isso. É o mais próximo. E aumenta o ticket, mas não é tão distante da realidade do cliente. Vai ser mais fácil ele comprar a meia do que uma blusa ou uma calça. Pois porque uma camisa se conecta, dependendo se for, por exemplo, essa aqui social, com uma gravata. Uma gravata, aí já é outra coisa, né? Ou dependendo do perfil, com um lenço, né? Tem uns que usam lenço ali que vai... conectar completar ali com um blazer. É sacada muito boa, realmente, para o pessoal começar a ver um casamento mais simples, né? Porque às vezes a gente vai para o lado de cosméticos, por exemplo, né? É um shampoo, condicionador, com reparador de pontas. Correto. Então, é trabalhar com esses pacotes que complementam, né? Essa venda cruzada, né? Que se conecta ali. Show. E a questão de ter, mais uma vez, cuidado, então, na precificação dos produtos e preparar a equipe. A equipe tem que saber todas essas ações que estão acontecendo, porque recentemente, sábado agora, a gente foi num restaurante, eu, meu irmão e a cunhada e familiares, e tinha lá uma ação de rodízio que tinha um valor X de rodízio com bebida alcoólica, uma ação X de rodízio com bebida sem alcoólica e um rodízio sem bebida. E aí, quando a gente chega lá, eu chego depois... preços. Isso, quando eu chego lá, aí eu digo, e aí, quanto é que tá o preço do rodízio aqui? Aí disse, bebendo ou não bebendo, é 120. Aí eu disse, tem certeza? Tenho. Eu mesmo, eu ponho aqui, minha cunhada tá bebendo suco e tal, e vai pagar 120. E igual que o teu irmão tá pagando bebida alcoólica. Aí, você tem coisa errada. Aí, tu achou estranho? Achei estranho. Aí fui lá, chamei o garçom, meu amigo, como é que tá funcionando hoje o rodízio na casa aqui e tal? Ele, então, se for só o rodízio sem bebida, 59. Se for com bebida sem ser alcoólica, 80. E se for com bebida alcoólica, 120. Aí eu disse para minha cunhada, você escutou? Aí ela, oxe, a gente já pagou aqui, eu e meu pai, 120. Ou seja, tinham pago R$40 cada um. A mais. A mais. Que era Por pra ter falta de pagamento. informação de uma das pessoas da equipe. E o garçom, quando eles chegaram, eles perguntaram ao garçom, e o garçom disse que era só 120, independente se fosse só comer... sem beber, bebida alcoólica. Falta de comunicação interna, E aí, meu amigo, né? o circo se armou, né? Juntou meu irmão com o sogro lá
Meu irmão já estava um pouco alto, tinha tomado os chopps. Foi, né, uma situação que ficou muito chata lá. E aí o que acontece? Então, falta de preparação. E sabe o que acontece? Meu irmão disse que não vai voltar lá. Perdeu o cliente por falta de comunicação interna da equipe, né? Não, e detalhe, né? Então, assim, é um local, um restaurante que é sempre caminho de fim de semana, onde meu irmão está sempre se reunindo com amigos. Então era um lugar que ele sempre frequentava e ficou super chateado agora, né? Isso, ele ficou assim, um arara, para não dizer outras coisas. Então, isso faz com que os empresários aí no fim de ano passem por situações difíceis. Por quê? Porque justamente, então veja assim, pô, R$120 num rodízio, Sim. né? Então, um valor considerável. Sim. E ele tava pagando tranquilo até eu chegar e estragar a festa dele. Estragar no sentido assim, né? Eu trazer informação. Trazer luz ali, né? Sobre aquilo, assim. Por conta que mexeu com a namorada dele, né? E aí ele ficou um arara. Então, isso é o que acontece muito. A gente vai no Reclame Aqui, por exemplo, no Google Meu Negócio, Google Business. É o que mais a gente vê de reclamação lá. Verdade. Explodindo, dizendo que foi mal atendido, que foi maltratado, que foi assaltado, roubado, porque a depender da emoção do cliente, meu amigo. Então ele vai. Poxa, isso acontece muito. Esses dias eu até orientei. Não sei se foi um cliente ou uma cliente, mas era um negócio que tinha um comentário lá no Google que não era muito legal, né? Tinha algum comentário negativo e a empresa não tinha respondido. Disse, olha, dá atenção a quem fala bem, mas dá mais atenção ainda a quem fala mal. Porque Perfeito. Quando a gente está pesquisando um serviço ou um produto que a gente vê um comentário negativo, é o que a gente foca. Tem 10 bons lá, mas o negativo é impressionante como, né, o tal do comentário negativo acaba baixando as energias de alguém que talvez fosse adquirir aquele serviço ou produto. E vendas é energia, vendas é emoção. Então, se eu não gero a emoção correta nesse cliente, que é gerar ali o sentimento de deixar ele empolgado, feliz, conectado com a minha marca, alguém vai conectar com ele. Game over, né? E acontece muito isso de pessoas insatisfeitas em atendimento, né, Márcio? Realmente, aqui na minha cidade é uma coisa que não temos uma boa qualidade em atendimento na maioria dos negócios, não quer dizer todos, tem muitas empresas muito boas que sempre estão investindo, né, nos seus funcionários e tal. Acredito que a premissa disso muitas vezes seja por esse mau recrutamento, como nós já falamos aqui na nossa conversa, como também a questão de uma falta de capacitação mesmo e de orientação para melhorar a performance desses funcionários. Mas, de fato, nós vivemos assim, né, numa cidade onde é muito comum essa fala de que Garanhuns não tem um bom atendimento ali ao público. E vender, Márcio, não é tirar pedido, né? Sim. Vender não é tirar pedido, porque é muito fácil. Você vender da Coca-Cola, todo mundo quer, né? Pois é, a gente combate muito isso, que não basta só saber falar com um cliente, ser simpático, porque, na verdade, o que muito se fortaleceu na pandemia foi a empatia. É ser empático. Porque isso é só uma das áreas da comunicação dessa questão de se conectar com o cliente ali, porque tem uma pesquisa de uma universidade americana que ela fala que 40% para poder causar uma boa primeira impressão no cliente é o sorriso no rosto. Olha aí, pessoal. E nos olhos. Tão simples. 40%. 40%. Só sorri. Só sorri ali. O cliente chegou já. 40% de Que um massa. atendimento que vai dar resultado, ele é conectado com o sorriso. Muito bom essa informação. Porque eu tive vários clientes que ficaram desesperados na pandemia, que tipo, Márcio, a gente botou a máscara e agora? Como que a gente vai atender o cliente? Aí eu dizia, né? Que diz que os olhos são o espelho da alma, que um olhar vale mais que 1000 palavras. Então, a gente ensina muito isso nos nossos treinamentos, né? De formação de atendentes, de vendedores, sobre essa questão de que para causar uma boa primeira impressão, para poder ter esse resultado mais rápido para vender, é o sorriso. Muito bom, Márcio. Essa disposição. Eu trouxe aqui um dado, Márcio, onde o que é que acontece?
É muito comum, né? É uma estatística mesmo, pessoal, isso não vem de mim, tá? É uma estatística real e oficial, onde 68%, né, das pessoas acabam não adquirindo algum bem ou serviço por conta do mau atendimento, 68%. 14% má qualidade, 9% preço, olha isso! 9% apenas é preço, porque a maioria acha que o que acaba com a venda é o preço, não é. É o mau atendimento com quase 70%. Pois é. Mudança de endereço, 3%. Concorrência, 5%, porque todo mundo também acha que concorrência é um grande problema, é um grande vilão. Pessoal, estatisticamente apenas 5%. E falecimento, 1%. O que dizer desses dados, Márcio? Contra fatos, não argumentos. Atualizando, contra fatos e dados. Não, contra fatos e dados, não há argumentos. Dando um spoiler, né, de uma fala que eu trago nos meus treinamentos de atendimento e vendas, qual é a maior barreira do vendedor para realizar uma venda? Qual a maior barreira? Qual a maior barreira, João? O que é que tu acha? Vai, quando tu vai comprar, João, o que é que tu acha? Qual o problema? O João tá afiado. Communication. O João tá prestando atenção. É o vendedor despreparado. Porque muita gente diz, é o preço. Não é o concorrente. É a crise, é o governo. Ou seja, se você pegar essas respostas, é tudo sempre o outro. Nunca é olhando para dentro. Né? E o grande problema é esse, olhar para dentro. Porque a gente pega, por exemplo, aquela questão. Fala aí 10 qualidades de Wadia. Tá. Agora fala 10 qualidades sua. As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre si, principalmente quando é para falar de qualidade, né? Isso. Por quê? Porque há uma máxima lá de Aristóteles que ele diz o seguinte: o princípio da sabedoria é conhecer a si mesmo. Boa. E como lá em Provérbios fala que o princípio da vida é conhecer a Deus, né? E ter o temor a Ele. Porque Ele é que dá essa sabedoria. E aí quando ele diz lá no segundo mandamento que ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, uma pessoa que geralmente não tem uma autoestima ou não se ama, ela é até incapaz. Se eu fizer o reverso, né? Então, ela é incapaz de entregar amor para outra pessoa. Por isso, porque a gente só dá o que tem. E aí... Boa, Márcio! É a falta de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. Poxa, isso é muito importante mesmo para qualquer área de profissional. Hoje o que a gente tava... Ontem eu estava num evento, né? E quem me acompanha viu, a gente estava ontem lá no Armorial Arretado, foi um evento de fato arretado, o grande amigo Rodrigo Boys, um grande abraço. E a gente falando sobre a questão de inteligência emocional em vendas, né? Foi falado lá. Por quê? Porque se eu não souber administrar minhas emoções, como que eu vou gerar emoções no outro? Se eu não consigo administrar a mim. Que é uma fala também de um livro muito bacana do Augusto Cury, que é Seja Líder de Si Mesmo. Como administrar o mundo de fora se eu não consigo administrar o mundo de dentro? Então, como que eu vou conseguir conectar com o cliente se eu sou desconectado comigo mesmo? Então, o maior obstáculo de uma venda é o vendedor despreparado. É ele mesmo, né? Ele não capacitado, ele vai entregar um mau atendimento. Porque, por exemplo, ele já inicia o dele mal pela manhã, já indo para o celular direto, ouvindo notícia ruim. Então, o cara não faz uma higiene mental, o cara não limpa a mente dele, não faz uma meditação, independente de religião, de crença, né? E isso faz com que ele já inicie o dia, muitas vezes também, no meio de um caos ali, se é casado, se tem filho, né? Se mora ali com parentes, e ele já vai para esse emprego, então ele já vai abrir o negócio dele, trazendo uma fala assim: tchau, amor, tchau, pai, tchau, mãe, vamos embora para a guerra. Pra guerra, meu amigo? Como assim? Se você vai pra guerra, então você vai todo armado, né? E venda não é isso. Pois é, e aí a energia que vai estar aí é a energia da adrenalina, né? E, na verdade, a gente tem que ir... E a energia da adrenalina é uma energia muito viril, muito... né? Esparta! Né? E, assim, muito sangue no olho. E hoje a gente tem defendido muito a questão do brilho nos olhos. Mas com a pegada de que eu vou bater meta, que eu fecho o negócio. Porque não é mais o que eu vendo, é o que eu defendo. Boa, Márcio. É uma causa que eu tenho por trás da minha marca, da minha carreira, da minha equipe, do meu produto. Ontem eu tive a oportunidade nesse evento que eu falei aí, o Armorial Arretado, o pessoal da Armorial Gestão, e lá eu fiz um pitch de venda de 30 segundos, que eu só levei 15, falando, né, sobre o que é que
eu defendia, né? Então, Márcio, vai lá e defende tua causa aí em 30 segundos. E eu disse assim, em atendimento e vendas, que não tem uma história para contar, só tem um produto para mostrar. Mostrar produto, todo mundo mostra, até o pessoal que está ali no sinal vendendo a balinha Já e tal. Já falei sobre isso nas minhas redes sociais. Agora, contar histórias e histórias que vendem, aí é outros 500. Conectar, né, Márcio? Gerar conexão. Então, é entender da arte de criar boas histórias e entender de vendas, né? Que no inglês é storytelling. Então, a arte de contar histórias que vendem. Sim. Então, story, na verdade, isso tão falar de story do Instagram é o quê? Histórias. Contar histórias que conecta ali com o seguidor, né? Sim. Que conecta ali dos teus bastidores, né? Tipo, ó, tô chegando aqui no MapaCast, então fica ligado, você que me acompanha, vai vir um conteúdo massa e tal. E você não pode perder fim de... Então, a galera tá esperando já sair. Verdade. Cortes aqui e sair o podcast. Por quê? Porque a gente está entregando o ouro aqui. Então, é muito bacana trazer essa estatística aqui, porque cai por terra essa crença de que é o preço, é a concorrência, é a crise. Não, porque em período de crise, o dinheiro... ele não some, ele só muda de bolso. Porque tem um dado também de uma universidade americana que mostra que a riqueza do mundo ela está concentrada em 2% da humanidade, da população. Uau. Se pegar toda a riqueza desses 2% global e distribuir, né, assim, igualmente, vamos dizer assim, equivalente, para toda a população mundial, em menos de 6 meses, esse dinheiro volta de novo para a mão desses 2%. Uau! Por quê? Esses 2% são, né, os grandes empreendedores, empresários, cabeças pensantes, que têm mentalidade, que são donos dos grandes negócios. Eu particularmente vivi isso, né? E, óbvio, gerou muitas inseguranças, a gente vive vários medos, tudo isso. Mas uma mentalidade renovada e quando a gente sabe quem a gente é e está equilibrado ali com outras coisas, de fato a gente consegue dar uma reviravolta e realmente fazer o negócio acontecer. Inclusive, esse mês bati minha segunda plaquinha. Eu vi. Eu fiz aonde? Eu vi, você postou. Não, postei uma, mas bati a segunda. Eu vi a primeira. A primeira foi 10K? Foi, agora vou postar já a segunda plaquinha. Vou receber mês que vem lá em Floripa. Mas assim, de fato, eu pude vivenciar isso na pele, que quem fez uma vez faz de novo. Então, isso que você está falando é verdade, acredito piamente. E nós trouxemos esse dado aqui, né? Comentar esse dado sobre estatística, que, poxa, eu particularmente fiquei bastante impressionado quando vi, porque 68%, né, da falta ali de vendas muitas vezes vem do mau atendimento. Então, já caindo aí por terra toda essa questão de que é concorrência, preço, enfim, realmente invista mais no teu atendimento, no atendimento dos teus funcionários, porque é um diferencial muito grande. Existe até uma questão de muitas vezes as pessoas, aqui na minha cidade eu percebo isso, tratarem as pessoas diferentes por aquilo que estão vendo. Sim. Né? Então, às vezes, acaba um julgamento ali, né? Às vezes uma pessoa entra um pouco mais simples na loja, às vezes julga que essa pessoa tem dinheiro ou não, e mesmo que não tenha tanto, poxa, se ela passar o cartão, tá pago. Você vai receber da operadora do cartão. Isso. Então, é uma enfim, premissa, acaba acontecendo isso, é uma premissa básica, né? De se o cliente ele entra na minha loja física ou na minha loja online, num canal de venda nosso, procurando informação, alguma coisa despertou interesse nele. Às vezes, naquela estratégia de funil de vendas, né? Ali, ele pode estar ali vindo pela parte, né, do topo do funil e, de repente, procura informação que chega ali, daqui a pouco ele força a querer saber o quanto antes o preço e vai embora. Mas o que acontece é pegar a máxima sobre conversão de vendas, que é eu entender sobre a métrica de eu preciso falar com quantas pessoas por dia para poder fechar uma venda. Tem um podcast que eu fiz com o grande amigo aí, Ricardo Rodrigues, que da Usina do Seguro, que lá eu falei o seguinte, sobre uma experiência que eu tive trabalhando na época com vendas diretas, e que aí eu sabia que para eu estar fechando uma venda por dia, eu tinha que, no mínimo, visitar 3 clientes. Porque era uma venda que eu tinha que fazer, ou seja, o processo de apresentação lá do produto, que eu tinha que, de fato, fazer uma construção de preço, porque era um produto premium, ticket médio diferenciado do mercado. E aí o que acontece? Então, eu já sabia. Eu trabalhava com a métrica de 10, 6, 3, 1.
Para eu fechar uma venda, eu tinha que falar com 10 pessoas. Geralmente, inclusive, isso é 10%, né? A questão de conversão. Isso. E a gente está atrás desse né? Porque às vezes o vendedor, as empresas acabam focando, desmotiva, focando nos 9, mas na verdade o que eu queria era 1. Dos 10, o que eu quero é 1. Então, até ratear essas metas, como você já falou, em 30, semanal, diário, porque diluindo faz com que não seja tão pesado no final do mês, né? Você vai focando ali naquela meta diária e você já, com os dados, consegue saber como é que está essa conversão, né? Porque a gente foca muito nos nossos clientes ter um dashboard, né? Ter uma tela, né, dentro do escritório ou na área de operação comercial, de atendimento, que fique, a gente chama de mapa de gestão à vista, o painel Kanban, né, que vem lá do japonês, que é para poder estar justamente vendo o ranking de vendas, quem trabalha com metas e faz uma campanha interna ali para poder premiar a equipe. E aí, ou seja, eles estarem enxergando para onde está indo a empresa naquele dia, naquela semana, naquela quinzena, naquele mês. Porque é a mesma coisa que a gente fala sobre questão de fazer propaganda e publicidade, que não se faz visto, não se faz lembrado. Se a meta não se faz vista, ela não faz lembrado. Não é? Verdade. Se não tem uma tela de televisão, então imprime o relatório, a planilha e coloca lá. Porque a gente também tem clientes que não tem, às vezes é espaço para colocar uma tela, principalmente quando é da parte ali de varejo, que as lojas são menores, apertadinhas, então imprime diariamente, imprime semanalmente, né? Faz reuniões matinais para poder ativar a equipe logo de manhã cedo, né? Ou no final do dia faz ali, né, um overview do que foi, o que era para ter sido feito, o que fez, o que não fez. Pronto, a gente tem empresas que já tem tudo isso muito bem estruturado, que todos os dias o gestor, o supervisor, ele faz, a gente chama do coaching 1 a 1, ele faz uma reunião 1 a 1 com a equipe dele, logo de manhã cedo, ativando. Então, fulano, tudo bom? Como é que você está? Não sei o quê. Então, vamos lembrar aí, nosso checklist por dia, vai visitar quantos clientes nessa rota de hoje, né? Isso para quem tem, no caso, equipe de vendas externas. E aí, o que acontece? Então, ele já vai alinhando o dia ali e quando é no final do dia, vamos fazer ali, né, o follow-up, né, o overview do que tinha sido feito de manhã cedo. Então, chefe, gestor, né, conseguir visitar todos os clientes ou conseguir visitar parte deles, porque aconteceu isso com assado, mas em compensação eu visitei um novo cliente, eu abri um novo cliente, estou para abrir um novo cliente. Então, ou seja, ele está dando atenção para a carteira atual e já está pensando na próxima carteira. Sim. Então, dentro de uma loja, para quem tem equipe de vendas internas, é a mesma coisa. Então, entrar em contato hoje com 10, 20, 30, 40 clientes da carteira, se trabalha com atração de leads, com funil de vendas, com tráfego pago, dá atenção quanto antes para esses leads, porque a gente tem um dado estatístico falando sobre isso, para quem já está trabalhando, entrando no jogo do tráfego pago, aí, ou fazendo ações até orgânicas que está gerando, né, essa atração de leads, de contatos que estão vindo aí pelo WhatsApp, pelo direct, pelo chat, que sim, até em 5 minutos eu retorno o contato, principalmente para esse cliente de varejo, que é muito fácil ele ir para a concorrência, se eu não der retorno para ele em 5 minutos, aumenta em mais de 100%. Uau! A chance de vender. Olha. Se eu tenho um produto que tem pouca barreira de entrada e eu tenho muitos concorrentes. Aí vamos pegar o exemplo desde moda, né, de vestuário masculino, feminino, infantil, loja de acessório eletrônico, eletrodoméstico, eletroeletrônico. Então, produtos de consumo recorrente, ou de consumo ali entre 6 meses, 1 ano, a concorrência é muito grande, principalmente com a internet hoje, com o marketplace. Sim. E aí, chegando agora perto da Black Friday, então hoje eu estava, inclusive, conversando com alguns clientes, eles falando que setembro, até o momento, né, pronto, 27, não foi bacana. E aí eu já sei, eu disse, você sabe que tem a questão, ele disse, agosto foi muito bom no setor dele, setor automotivo, já setembro não foi. E aí por quê? Então tem gente que está esperando aí 13º entrar para poder... segurando fazer, um pouco mais. Isso, né? Fazer a revisão do carro, porque geralmente no fim de ano, então, né, esse setor, por exemplo, dá uma faturada interessante, porque o pessoal vai fazer aquela revisão do carro, né? Vai viajar, porque tem 13º, 14º, porque dependendo, tem as empresas ali que já fazem Black Friday, então vão soltar alguma coisa, a pessoa está esperando. E aí o que acontece? Então, tem que fazer um trabalho para estar justamente dando atenção a quem ainda não é cliente dele.
Aí esse é o momento para, por exemplo, se é um mês que a gente não vendeu bem para quem é já cliente da gente, aí sim vamos atrás de prospectar mais. Falar com mais pessoas. Então, ou seja, fazer de tudo para bater aquela meta do dia. Então, 10, 6, 3, 1. Entrar em contato com 10 pessoas para agendar 6 visitas, para poder, de fato, realizar 3 visitas e aí, no mínimo, vender uma. Mas muitas vezes eu entrava em contato com 10 pessoas que ali eu conseguia agendar até com mais de 6 e fazer, às vezes, mais de uma venda. Mas por quê? Porque eu já tenho aquilo na minha mente. A cada não que eu levo, eu estou mais próximo do sim. Você está mais perto do sim, verdade. Então, se eu tenho que fazer 10 conexões para fechar uma venda e eu quero fazer 10 vendas numa semana, quantos nãos eu tenho que receber? 9. 90? 90. 90 nãos para poder ter 10 vendas. Para ter 10 vendas, isso. Então, hoje, eu me acostumei com o não e eu entendo também o seguinte, o não é para mim. O não é para o bolso dele. Que aí, ou eu não me conectei com ele o suficiente, ou ele não está aquecido o suficiente para comprar de mim nesse momento. Por quê? Porque eu não dou desconto. Eu dou bônus, né? Eu agrego valor. Às vezes ele ainda não pode, de fato... Né? E quando ele pode, é justamente a questão de analisar as objeções, a questão das dúvidas dele, né? Eu consegui contornar quebrar isso. Ali objeções. Mostrar, eu digo nem quebrar, eu digo contornar, que é mais legal, né? Negócio que de fato gera essa questão da conexão, né? Porque às vezes o quebrar tem essa conexão de desconexão, né? O quebrar de quebra, tem né? De quebra, né? E a ideia... Faz sentido. Hoje a gente fala, né, em vendas de contornar. Por quê? Elas sempre vão existir. E é muito bacana ter objeção, por quê? Para poder treinar a gente enquanto vendedor. A objeção basicamente são dúvidas, né? Isso. Internas dele. E aí é onde a gente tem às vezes questionamento do cliente. Tá muito caro. Mas caro em relação a quê? A quem? Porque se você tem um bom produto, um bom serviço, que tem bons insumos, equipe treinada, uma marca considerada, então é você analisar 2 fatores. Ou ele não é perfil... Não é seu cliente. Não é Porque seu tem cliente. muito disso também que as pessoas às vezes não entendem. Poxa, hoje inclusive falaram para mim, Wedja, como é que você se sente? Qualquer pessoa hoje dizendo que sabe fazer o que você sabe. Eu falei, olha... Primeiro que eu não acho um problema, as pessoas, de alguma forma, elas têm que entrar no mercado e muitas vezes vão entrar sem tanta experiência. A experiência que eu tenho hoje foi adquirida com o tempo, mas eu não tinha isso também no começo, né? Fui me capacitando. E segundo, que tem perfil e cliente para todo mundo. Se essas pessoas elas têm os clientes delas e os meus clientes são outros. Então, é bom as pessoas, os profissionais, as empresas entenderem que nem todo mundo é o cliente dela. E nem todo mundo vai ser o cliente dela. Poxa, todo mundo é cliente da Chanel? Claro que não. E a Chanel não está preocupada que a gente seja cliente dela, não. Ela sabe quem são os clientes dela. E ela está se divulgando nos ambientes que tem o cliente dela. Isso. A gente precisa fazer isso também. No tráfego, a gente procura essas pessoas que possivelmente sejam os nossos líderes. Que ela torce... para que, por exemplo, pra você... Para que eu seja, né? Acenda, né? Quem sabe um dia. Né? Que você acenda para se tornar perfil de cliente dela. Verdade. E aí é muito bacana, por quê? Porque a gente entender sobre essa questão de que a gente não levar para o pessoal quando o cliente ele diz não para a gente. Porque a gente fala muito sobre questão de técnica de venda de objeção reflexo. Que muitas vezes o cliente ele já está vendido ali, mas se eu não sei contornar a objeção, se eu não entendo de negociação e fechamento, então eu estou entendendo, volto de novo para aquela questão de relacionamento com o cliente, igual relacionamento entre ali 2 pessoas ali amorosamente. Então, a gente vai para um primeiro encontro de uma pessoa que a gente está paquerando, e aí o que acontece? Às vezes tem uma parte ou outra ali que já quer dar match no primeiro encontro. E aí a pessoa não sabe direito quem é você, não sabe se você tem mau hálito, não sabe se você tem herpes, e aí já vai... Não vai, né? Você já, né? Então, assim, é aquela questão, você tem que se vender bem, aí mostrar que né, você tem ali o perfil, né? E aí, ou seja, para vários modelos de negócio, então a venda não acontece no primeiro encontro. Né? Tem que ter essa conquista, tem que ter esse relacionamento de mais um encontro, 2 encontros. E aí você tem que saber quantos encontros, quantos contatos, né? Quantas ações eu tenho que ter com o meu cliente para poder fechar com ele. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso envolve o teu custo. Porque, ou seja,
É dinheiro, tempo é dinheiro. Sim. Né? E, na verdade, a gente até já fala hoje que tempo é vida, né? Então, você está colocando a sua vida ali para atender aquele cliente e você tem que valorizar a sua vida, que é valorizar o seu tempo e valorizar o tempo dele. Isso. Por quê? Porque, senão, cada minuto que está passando, ou você está perto de alcançar a meta, ou está ou está se distanciando dela. E aí, chega a semana, não bateu a meta, chega a quinzena, não bateu a meta, então encerra mais um mês. E aí isso desgasta o empresário, desgasta o colaborador e fica aquele ciclo insano ali, fica aquela coisa pesada ali. Você já deve ter entrado em ambientes ali, quando você colocou o pé, disse, misericórdia. O negócio aqui tá pegando, eu vou entrar aqui agora não, né? Tá às vezes ali rolando feedback pesadíssimo ali do gestor, do supervisor, na frente de todo mundo. Verdade. Com a equipe, o negócio pegando. Rapaz, feio pra caramba, né? Dá meia-noite e não dá 6 horas, os atendentes falando. Infelizmente, acredito que todo mundo em algum momento já percebeu e já esteve em algum ambiente em que os funcionários estavam falando, né, mal de alguma coisa. E realmente é muito chato você, como cliente, estar num ambiente onde os funcionários estão, enfim. Outra coisa muito importante, inclusive eu vi um vídeo esses dias no TikTok, era de um gestor de tráfego falando, poxa, depois a galera fala que o tráfego não está trazendo resultado. E aí ele mostrou um atendimento em que ele estava procurando um iPad, né, como esse, para comprar. E aí ele entrou em contato com uma loja de iPhone e tal. E aí o atendimento da pessoa super sucinto, assim, e ele disse... esse é o menor valor, sei o quê? Aí ele, tá bom, então, tô pesquisando, né? Tá bom e tal. Enfim, quase mandando o cliente ir embora, né? Sim. E ele, poxa, será que realmente eu não estava precisando do iPad? Aí ele mostra o iPad no vídeo, né? Eu realmente comprei em outro lugar onde o atendimento foi melhor. E aí, às vezes, a empresa, e eu sempre falo para os meus clientes, você está olhando o WhatsApp, dá uma olhadinha, né, no WhatsApp, ver como é que está o atendimento ali do pessoal e tal. Hoje é tão simples mandar esses bonequinhos, esses GIFs, essas carinhas. Sim. Como isso gera ali desperta uma aproximação maior com esse cliente, tudo isso. E recentemente uma pessoa me mostrou de um salão de beleza que fez os seus personalizados. Né? Tipo, já está agendada com algumas figurinhas de pessoas ali da própria empresa. Tudo isso faz com que conecte muito as pessoas, né? Que chegam ali pela primeira vez, ou enfim, isso gera uma conexão. Então, não é difícil um bom atendimento. É só você se importar com o outro. Tudo bem? Como é que você está? Mandar ali fotos do que você tem, fazer um videozinho do que você tem, mandar um áudio. Se precisar ligar, que parece que o povo hoje tem medo de ligar. Se precisar ligar, ligue para essa pessoa, porque praticamente nenhum negócio faz isso hoje, né? De ligar para o cliente, de dar realmente uma atenção, fazer com que a pessoa se sinta importante, né? A gente não está falando também dos clientes problemáticos, que tem, é verdade, que tem, é óbvio, a gente, em todo lugar vai ter. Mas, como nós já falamos sobre essa estatística, e de fato, eu vejo que não é tão difícil prestar um bom atendimento. Não é difícil prestar um bom atendimento e a gente sabe que acontece muito mesmo nos negócios locais. Então, essa estatística, Márcio, realmente demonstra a importância do atendimento, né, ao cliente nas empresas, mas o que fazer? Né? O que essas empresas fazer? Quais são esses problemas? Nos dar aí algumas dicas de como as empresas podem se mover melhor nesse sentido. Então, a gente tem aí mais... Lá a gente teve 6 pontos, agora a gente vai ter 5 pontos sobre como resolver problema com mau atendimento. Primeiro deles é o atendimento apático e reativo. Então, o que eu falei agora, né? Aí a gente vai, inclusive, trazer aí um princípio bíblico, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, como que eu vou passar a alegria, o amor naquele atendimento se eu não estou bem comigo mesmo? Né? E aí eu não tenho, por exemplo, essa questão de me colocar, né, no lugar do cliente e atender o cliente como ele gostaria de ser atendido, porque... trate o cliente como você gostaria de ser atendido.
isso já está ultrapassado. Por quê? Porque a gente entra sobre a questão de a gente entender o perfil comportamental do cliente. E aí, ao fazer uma análise de perfil comportamental, então eu mapeio qual o perfil de cliente que eu atendo. E dá um sanguíneo, por exemplo, você vê rapidinho o sanguíneo, né? Pois então, é o dominante, né? Imperativo. Então, e simples, é só ler um pouco sobre isso, né? Se informar, perceber ali com quem aí você está lidando, né? Isso, aí entra mais uma vez a questão de trazer um trabalho, né? Seja de contratar um profissional de RH que vai trabalhar ali o setor de gente e gestão com pessoas, ou terceirizar para um consultor, porque ele trabalha específico, né, como analista comportamental. Muito bom. Que isso é algo que, inclusive, eu já agrego valor no meu trabalho, né, sou analista comportamental, mas eu gosto muito de poder trazer esse profissional, porque ele não faz só isso, ele vai organizar a questão do processo seletivo, ele vai a questão de trazer gente que gosta de gente. Ou se tiver uma pessoa lá, por exemplo, ela tem um perfil um pouco mais fechado, mas ela quer se desenvolver, a gente tem vários cases de empresas aí que as pessoas se desenvolveram, né? Que elas eram apáticas, reativas, e aí a pessoa, sabe, super de boa, super feliz, super proativa, que quando vê o cliente entrando já está sorrindo, né? E se de repente, seja na questão de foco só atendimento, como no varejo, por exemplo, então ela não vai jogar o atendimento para outra pessoa de imediato, ela leva o cliente lá no setor, ela leva o cliente lá no produto, ela tira dúvida. Ou se é o atendimento consultivo em loja de calçados, de roupa, de vestuário, de moda, ela sobe 1000 vezes ali no estoque, porque independente se o cliente for fechar ou não, ela está fazendo o trabalho dela, que é dar uma consultoria para o cliente, mostrar as todas as opções que ela tem ali, porque ela sabe que, inclusive, esse cliente hoje, muitas vezes, vamos pegar aí a questão de moda, está vindo provar na loja física e comprando na loja online. Só que aí ela tem, por exemplo, o potencial que, se a loja tiver qualidade no atendimento, um preço competitivo, um ambiente que gera uma experiência, de o cliente não querer esperar chegar. Verdade. Um exemplo disso, um período que eu estava começando a fazer minhas incursões, como você também, lá para São Paulo, para Alphaville, participar das mentorias. Então, eu estava precisando trocar de aparelho, de caramba, não posso ir para essa mentoria lá com esse celular aqui, porque ele está travando, ele já deu. E aí, o que acontece quando eu fiz as contas para comprar lá pela internet, na época até para Americanas. Aí eu digo, caramba, tá muito em cima para esse celular chegar e eu embarcar eu pegar o avião e esse bicho não chegar. Aí, o que acontece? Fui no shopping, né? Fui no shopping com toda a boa intenção para comprar. Quando eu chego numa loja lá, bem conhecida aí do mercado, não vou falar o nome, né? Mas tem um avatar aí, né? Que é um atendente virtual. E aí o que acontece? O vendedor, ele sabia menos do que eu. Eu sabia mais informações, que quando eu fui perguntando, esse aparelho celular faz isso, aí ele, peraí. Ixi. Aí eu disse, não, meu amigo, não sabe isso aqui não? Então, acabei, o que acontece, fui nessa loja, depois fui em outra, digo, não vou nas outras não, porque se essa que é a maior, né, que está aí liderando o ranking e tal, e a equipe está desse jeito, aí as outras menores, provavelmente, e eu tenho, né, muito zelo com o meu tempo, então eu voltei para casa, fiz a compra, graças a Deus, chegou no prazo um dia antes, e viajei com o celular com uns 20%, mais em conta, 20%, 30%, olha isso. Olha o problema dos negócios locais. Então, né? aquela questão da estatística. Então tem aí. O atendimento apático e retativo, falha na apresentação do atendente que teve. Isso, a questão como você falou do tablet, por exemplo. Isso, ali. Na questão da falha do atendimento. Poxa, pode ser que ele tenha atendido bem, abordou legal, mas aí quando chega na hora do vamos ver, ele está incapacitado na questão de informações que ele vende. Isso. Não é isso? E nesse caso ele foi reativo. Então, assim, eu tive que provocar ele para ele poder buscar a informação onde é o trabalho dele, saber sobre o produto que ele está vendendo, né? Então, falha na apresentação, falha na comunicação, não usar técnicas de vendas, então ele nem fez questão de eu ir embora, né, e tal. E a questão principal, né, que é a falta de registro de atendimento, de cadastro de clientes. Então, hoje tem uma máxima que diz que dados valem mais do que petróleo. É verdade? O que a gente faz na internet é isso, a gente compra dados. Então, ou seja, os dados valem mais do que óleo. Né? Contra fatos, dados não há argumento. Então, ou seja, hoje quem tem um bom banco de dados, uma boa base ali, que está se comunicando
com o cliente, então está tendo resultado, né? A gente falou logo no início aqui Porque a cliente... o Facebook, o Meta se tornou quem é? Porque ele tem... Base de dados, informação, né? E tem o mundo inteiro. ele vende dados. O Google vende o quê? Dados, informação. É isso. Foi o que a gente falou hoje no início aqui do podcast com a cliente lá do Fideliza, né? Então, ela agradecendo, fazendo lá um depoimento lá, mostrando a prova social, né? De que ela tinha recuperado, eu acho que 10 clientes. Uau. Né, que fazendo recompra novamente, ou seja, eles voltando a comprar, que a gente ensina em gestão de relacionamento com o cliente para desenvolver fidelidade, a matriz RFV, que é recência, frequência e valor. Qual foi a última vez recente que esse cliente me comprou? E quando ele estava me comprando, geralmente, quantas vezes ele me comprava, né, que era frequência. Então, faz 30, 60 dias que esse cliente não está comprando mais aqui. Mas quando esse cliente comprava, o seu João, ele comprava quantas vezes por semana, por quinzena ou por mês? E qual o valor do ticket que ele comprava aqui? Então, um case rápido aqui, eu no meu participando de um MBA em marketing, isso já faz muito tempo já. E aí o que acontece, o professor falando que quando ele foi para uma rede de supermercados administrar lá o programa de fidelidade, então ele foi justamente atrás da matriz RFV. E ele viu lá que tinha lá o seu João, por exemplo, que sempre nos fins de semana, todo fim de semana, seu João comprava em torno de R$1.000. Olha. De itens, vamos dizer assim, teoricamente supérfluos, que para o seu João não era supérfluo, né? Porque fazia parte do fim de semana dele. Sim. Que era o quê? Queijos nobres, vinhos, itens meio que para festejar, para ter o fim de semana ali, né, diferenciado. Toda semana. Então, esse camarada deixava ali, em média, olha aí, R$4.000 por mês, só nos fins de semana, fora a feira. Então, era um cliente prêmio. Sim. E depois de 3 meses, ele viu lá que fazia 3 meses que esse cliente não tinha voltado mais à loja, porque quando ele toda vez ia no caixa, deixava o CPF dele, e aí o que acontece? A equipe lá deixando isso passando batido. Aí disse, não, vamos entrar em contato com esse cliente. E aí o que é que ele fez? Mandou uma cesta com itens que o cliente comprava lá. Por quê? Porque ele foi olhar o LTV do cliente, né, o lifetime value, o tempo de vida que esse cliente tinha deixado de lucro lá. Esse cliente era cliente há anos, então você já tinha deixado uma lucratividade muito boa. Então ele montou uma cesta próxima ali do valor que o cliente está acostumado a vender e mandou. Seu fulano e tal, aqui é a nova gerência do programa, fidelidade, daqui, da rede de supermercado e tal, e a gente está sentindo sua falta e tal. E aí mandou na cartinha e depois ligou para saber se ele tinha recebido, recebeu. E disse, seu João, gostou, tudo bem, não sei o quê. Então a gente está entrando em contato, saber se tem chegado para o senhor. E a gente quer saber, porque faz 3 meses que você não volta aqui e tal. Ah, não, é porque abriu o Pão de Açúcar. E aí no Pão de Açúcar eu tive uma experiência extraordinária, porque era o dia de comemorar aniversário de casamento com a minha esposa. E eu tinha dito a ela que ia fazer, né, uma surpresa. E essa surpresa era fazer o jantar, em vez de levar ela a jantar fora, que a gente sempre jantava fora, não, vou fazer jantar. E aí ele esqueceu de se preparar e aí morava perto lá do Pão de Açúcar, foi-se embora no Pão de Açúcar. E quando ele chega lá no açougue, fala para o açougueiro que era o dia do aniversário de casamento, que ele tinha esquecido, que ele tinha poucas horas aí para organizar, o açougueiro montou todo o jantar para ele ali. Então, a gente vai ser bem prático e rápido para lhe ajudar. Sua esposa, ela come carne vermelha, carne branca, come carne vermelha, branca também. Carne vermelha, por exemplo, a gente pode fazer um estrogonofe, que é bem prático e rápido, com esse contrafilé aqui assim assado, e aí já colocou o produto mais premium, contrafilé, né? Depois ele se vale no setor de cereais, que aí eu acho que harmoniza bem o senhor usar uma massa assim assada, mas o repositor do setor de cereais, ele vai lhe indicar a massa correta. E aí o setor de repositor, então, colocou a massa, o molho, acompanhamentos, tempero, e aí disse, e agora vai lá na nossa adega de vinhos que o sommelier ele vai indicar o melhor vinho para harmonizar aí. Então, ganhou o cliente, né? A brincadeira dessa aí, ele fez uma mini feira, e aí, ou seja, ele inclusive pagando mais caro do que lá na antiga empresa que ele comprava lá na rede lá, e aí o que acontece? Fazia 3 meses que ele não ia lá, porque o cara foi encantado. Ficou encantado, com certeza. O açougueiro salvou a vida dele. Pois é. Então, a grande maioria desses problemas, ele se resolve com treinamento direcionado. Então, hoje, por exemplo, a gente atende rede de supermercado e a gente dá esse treinamento em parceria com a indústria. Então, no setor do frigorífico, a gente traz, né,
alguém lá do frigorífico, da distribuidora de carnes, ou que às vezes ele tem até um chefe lá, parceiro deles, para poder dar esse treinamento de um atendimento vendedor. Muito bom. De dizer assim, amigo, vou fazer um churrasco e eu tô com pouco dinheiro. Não dá para comprar picanha. Eu faço vários testes quando eu vou, para saber se existe treinamento lá. Por quê? Porque aí é uma oportunidade para eu vender treinamento. Porque depois eu chego no gerente e digo, ó, teu açougue poderia vender 30%, 40% mais, está vendendo a menos, por conta de não saber indicar o produto certo, ter boa vontade. E aí, quando a gente pega um açougueiro lá, né, ou assistente lá de açougue, bem treinado, o cara diz assim, vamos levar aqui uma 100, vamos levar aqui um colchão mole, que é 30% mais barato do que a picanha, né, que o contrafilé e tal, né, de carne nobre. E aí eles, e aí se eu quiser, eu já posso fatiar. Porque não corre o risco de se eu errar o corte da fibra, não dizendo que você não sabe cortar a carne. Então, quando o cara é bem treinado, então, né, ele até é nobre na explicação ali. Como não é só o caso do Pão de Açúcar. A gente tem outros supermercados aí que hoje já estão modelando, não estão copiando, mas estão modelando, criando, então, a sua cultura de atendimento ali. E aí, com o treinamento bem direcionado, então, o cliente, a gente mapear a experiência de compra do cliente dentro dessa loja. Então, mapear mesmo. Então, o cliente entrou aqui, o que é que tem? Tem uma ilha promocional. Se você for em redes de supermercado aqui, vamos pegar aqui alguém que faz um trabalho bacana aqui, o Bonanza. Sim. Então, quando você entra, já tem uma ilha ali com algum produto promocional, né? Aí depois você vai passando, então é um labirinto. As farmácias hoje também, as redes estão fazendo isso. Muito bem. Eu brinco dizendo, né? É o labirinto da morte, né? Da morte e vem uma cultura aí da Americanas, né? Que era o labirinto. Né? Vem uma cultura aí da Americanas que de vendas por impulso, né? Implementou isso muito bem, né? Ela foi a pioneira. Né? Antes de você chegar no caixa, pelo amor de Deus, a pessoa que consegue chegar no caixa sem levar nada ali, meu Jesus, porque é doce, meu amigo. Era corredor da morte, do seu prolabore e do seu salário, né? Porque tem tudo altamente magnético ali, né? Verdade. Você também num atacadão dos presentes da vida também. E é um corredor gigante, cheio de brebote ali, de coisa. É matador. Né? E você tá ali esperando, né? Já quer comer um brebote daquele, depois você passa só o cartão ali. O cartão não, passa só depois já o negócio descascado. Passa só o plástico. Sim, você falou de 2 pontos, né, Márcio? Atendimento apático, reativo, falhas na apresentação desse atendente, falha na comunicação com o cliente, né? Como a gente falou, o atendente grosseiro, né? Aí com o iPad, o atendente grosseiro, quando a gente traz esse exemplo de a pessoa falando, poxa, hoje é meu aniversário de casamento, e aí ele não se conectar e poder fazer esse trabalho. Mostrar essa acessibilidade. Isso, que no outro supermercado não tinha. Aí tem a questão de não usar a técnica de vendas, ou seja, de não ser um atendente tirador de pedido, um vendedor tirador de pedido, mas de fato um consultor atendente ou consultor vendedor. Que vai influenciar o cliente. Então, a gente tem um modo no nosso treinamento de formação de atendentes, que é o atendente influencer. Muito bom. Que é aquele cara que a gente pensa só em influência para a rede social, né? Mas não, o cara que influencia ali na vida real, no offline. E que é bom se ele tiver ali uma desenvoltura de comunicação e fazer stories, porque cada setor vai vender. Então, a gente vai pegar esses supermercados aí que cada setor ele tem uma influência do açougue, tem influência da adega de vinho, tem influência dali do setor de cereais, do setor de limpeza. E aí o que acontece? Isso criando conexão, né, ali com esses nano-influenciadores, que são os colaboradores. Que é depender ali se é uma loja de bairro ou se o cliente visita recorrentemente aquela loja de centro ali, ele começa a criar vínculo com aquele atendente, com aquele repositor. E aí o que é que vai acontecer? Vai gerar venda sempre. Equipe bem treinada, motivada, ativada e conectada. Pô, não tem como dar errado, né? E se ainda tem algum programa de recompensa interno, acabou. Se é a fome, com vontade de comer. E aí a gente tinha falado de não registrar o atendimento, ou seja, não ter um programa de fidelidade que vai rastrear essa compra do cliente, esse histórico. Então, como é que eu vou fazer uma previsibilidade de venda, de meta, no achismo? Não, eu tenho que ter dados para olhar para um dashboard, para uma tela e dizer, esse mês a gente tem condições de, no mínimo, vender como vendeu no ano passado, ou melhorar igual ao mês passado. Por quê? Porque está baseado em dados. Vai, de fato, tomar a decisão assertiva, não, né, no achismo ali. Pô, tem um dado muito interessante que fala, né, Márcio, que apenas 4% dos clientes insatisfeitos dizem para a empresa que estão insatisfeitos.
Então quer dizer que 96% das pessoas, mesmo insatisfeitas, não chega para o negócio para dizer o que ocorreu, né? Poxa, isso é um dado preocupante, porque de fato não se tem um feedback no mercado, né? Basicamente não se tem um feedback, porque, poxa, apenas 4% das pessoas voltam e dizem alguma coisa, né? E isso é uma máxima que Jeff Bezos, né, o CEO, o fundador da Amazon, ele fala: a nossa maior fonte de riqueza são os nossos clientes que mais nos dão feedback. Principalmente os feedbacks, né, olhados como de melhoria, né, o negativo. Por quê? Porque é uma consultoria gratuita. Se a pessoa está parando para gastar o tempo dela para te dar um feedback ali do teu negócio, querendo ser melhor atendida, ela está querendo melhorar o teu negócio. Porque é o trabalho que eu faço como consultor. Eu digo muitas vezes para o cliente e para quem a gente treina, né, em atendimento e vendas: tem coisas aqui que a gente não vai falar, que a gente vai falar que não é novidade para vocês. Vocês já sabem, só que vocês não colocam a lente ali de aumento para poder focar, porque muitas vezes está focado em apagar incêndio ou nem sabe o que está fazendo, está perdido. É aquela máxima que o cliente não sabe o que compra e o vendedor não sabe o que vende. É um negócio muito doido, que a gente vê negócios aí que não quebraram ainda por milagre, né? Ou por falta de uma concorrência boa ali, de alguém que chegue. Pronto, a gente está vendo agora a rede farmácia, por exemplo, várias redes vindo aqui para Pernambuco. A gente está vendo atacarejo, né? Varejo alimentício. Aqui em Garanhuns, poxa, tem uns 3 gigantes hoje, né? Nessa parte aí de varejista. Pois é, e quando a gente vai descendo para cidades maior, Caruaru, Recife ali, então maior ainda. Né? Então, assim, tá um negócio disputado, sabe? A dente ali, no dente, assim, o cliente. E isso tem uma coisa muito boa, porque para todo mundo correr, para todo mundo ir atrás do tempo perdido. E dá é bom para o cliente, ainda, né? E é bom para o cliente, tem várias opções ali. E, Márcio, quais são os treinamentos, né, que uma equipe precisa de atendimento, né, para realmente a empresa se posicionar melhor, né? Você que faz esses treinamentos aí há anos, já para diversas empresas, já treinou umas 7 mil pessoas. Como é que quais são assim, esses treinamentos importantes que toda empresa aí tem que fazer? Você já participou da mentoria de vendas comigo, né? Já. Empresas que vendem para Caracas. Para Caracas. E aí o Caracas é um acróstico, né? Um acrônimo que são 7 passos para alavancar os lucros de venda das empresas. E na primeira letra a gente explica isso, que é o ser e compreender, que é compreender, atrair, relacionar, apaixonar, converter, atender e surpreender. E o primeiro ser e compreender é compreender primeiro quem é o meu cliente. Porque eu tenho que resolver a dor de alguém. Sim. Então, vou resolver a dor de quem? Então, isso é um muito falha das empresas, que é não saber para quem vende. Então, primeiro eu tenho que saber para quem eu vou vender. Boa. Né? Qual é a dor que eu vou resolver no mercado? Aí, por exemplo, vamos pegar aqui, né, o microfone aqui específico para a questão de podcast, gravar áudio. Então, ele já sabe para quem ele direciona esse belíssimo equipamento. Para hosters de podcast, para radialistas, né, para jornalistas. Então, o público que vai trabalhar com criadores de conteúdo. E aí, então, a primeira coisa é saber quem é o meu perfil de cliente ideal, cliente muito lucrativo. Bom. Depois, quem é o perfil da minha equipe que vai atender as demandas, necessidades, desejos desse cliente ideal. Então, cliente ideal, perfil de cliente ideal. E no meio disso, antes, ter o quê? Um produto, uma solução ideal, diferenciada, inovadora. Por quê? Para quando esse cliente enxergar esse produto aqui no meio, né, o cliente está enxergando esse produto aqui, quando ele vai vir conectar com esse produto, tem alguém para embalar e deixar. Ele já é bonito, deixando a embalagem ainda mais bonita. Né? É pegar aquela teoria lá do unboxing, né, que a Apple criou lá com o iPhone SE, né? Sim. Quem não viu ainda esse vídeo, coloca lá, unboxing, né, SE, da iPhone lá, que assim, é uma aula ali, né, de neuromarketing, né, que a gente vê as sensações ali, né, a forma como abre a caixa. Não, até hoje é uma baita cultura, né? Isso, continua e todas as concorrentes fizeram isso, né? Toda marca hoje de celular que se preza, você tem aquela caixa que ela assim, tira o selinho, isso, né? Aquele comercial de 30 segundos é fantástico. Então, primeiro é conhecer bem então o teu cliente ideal. Bem teus produtos e serviços para atender a necessidade desse cliente ideal. Aí tem uma equipe capacitada
que aí é onde a gente tem esse trabalho com o pessoal de RH para trazer uma análise de perfil comportamental, onde eu vou identificar o perfil comportamental dos clientes que eu vou atrair com o perfil comportamental dos colaboradores que vão atender. Porque é isso que a gente vê muitas vezes. A gente tem marcas, vamos pegar a Chanel vai atrair, por exemplo, um cliente muito sanguíneo, que geralmente tem resultado, né, e condições de comprar produtos da Chanel, são pessoas executadoras, são pessoas dominantes, são pessoas que de fato são vencedoras ali, que estão ali empreendendo, que não perdem tempo, que estão correndo atrás ali dos seus sonhos e que se dá o luxo de poder pagar valores diferenciados em um perfume, numa bolsa, né, num acessório. E tem que ter alguém, então, que conecte também, que seja sanguínea, dominante, influente ali, que naquele pouco espaço de tempo que muitas vezes aquele cliente tem, porque ele é muito importante, ele é muito empreendedor ativo, você tem ali 5 minutos para fechar ali R$50 mil numa venda, R$100 mil, não é? Sim. Vai depender justamente dessa conexão. E aí entra a questão dessa apresentação pessoal. É você ver, por exemplo, a questão... Lojas de carro. Aqui em Garanhuns mesmo tem, por exemplo, concessionárias de carros populares e tem 1 ou 2 concessionárias de carros importados. O perfil de atendente e vendedor que está na concessionária popular nacional é o mesmo perfil de vendedor que está na concessionária de carro importado? Não é. Então, o cara da concessionária de carro importado ali, o cara... Ele é culto, ele não está vestido de postura diferenciada. Muitas vezes ele está ali de terno e gravata, está com um colete. É um cara que já pode estar usando aí produtos da Apple para conectar com um cliente que geralmente, né, pode estar vindo aí usando um Apple Watch e tal. Então ele já vai conectando. Agora, esse vendedor, ele tem um carro importado? Ainda não. Mas o que acontece... Mas ele se posiciona para se conectar com quem vai comprar. E, na verdade, ele tem até na mente dele, se ele gosta de carro, se ele é apaixonado, de bater uma meta ali para conseguir alcançar aquele carro. Verdade. Né? Ou vai comprar um carro importado ali, seminovo, com um tempo ali mais antigo, mas que ele vai, ou seja, evoluindo até o dia poder chegar ali num dos melhores carros que está sendo vendido na loja, porque ele pode... Né, virar gerente, virar sócio, abrir a própria loja. Né? Então, vai de cada um. E aí, ou seja, então essa aparência, comportamento, voz, saber utilizar técnicas de atendimento, né, de abordagem, de apresentação, de fechamento, né, de condução. E o principal que é desenvolver inteligência emocional, que a gente tinha falado também durante o início aqui. Por quê? Porque a venda é totalmente emocional. O cérebro é dividido em 3 partes. Reptiliano, que é o modo de sobrevivência, que a gente usa ele naqueles dias que a gente não quer sair da cama e fica zerando a vida em Netflix, em Prime Video, né? Disney Plus e por aí vai. A gente só quer o quê? Comer, assistir e dormir. Só comer, dormir de novo, aí come de novo e dormir. E em terra aí de iFood, Rappi, ai que fome... Pelo amor de Deus, né? Estamos no melhor evolução humana para essa função. Isso, do cérebro reptiliano. E aí depois vem o neocórtex, o sistema límbico, racional e emocional. Então, o que acontece? O emocional é aquele que se conecta quando a venda está falando com ele, esse lado do cérebro. E aí o que acontece? O emocional é o desejo. Porque a gente tem a questão, por exemplo, entre ter... esse microfone extraordinário, um dos melhores do mundo aqui, e é um investimento, e ter outro microfone com valor bem mais acessível, mas, por exemplo, não estaria entregando essa qualidade e também essa visibilidade. Aí, esse design, né? Tenta lembrar se não foi assim. Aí tu, meu Deus, é esse microfone. Com certeza, mas foi mesmo, foi a primeira... É esse e tal, mas aí quando foi pro orçamento, quando foi fechar... Aí, né, tipo assim, né, é um rim, né, não sei o quê. Quando foi fechar muita coisa, isso, não é? Mas aí o que acontece? Aí você pensa na sua jornada a longo prazo, né? Então, você trazendo empresário, pessoas para poder visitar aqui, e aí você dizer, ou o João que ajuda aqui também, esse aqui é um dos melhores equipamentos aqui que vai deixar a sua voz igual um locutor de rádio. Estou me sentindo aqui um locutor, um apresentador. Por quê? Porque está com a melhor captação, tem um profissional extraordinário ali. Então, assim, tudo falando com o emocional. Entendeu? E tudo é percepção que muitas vezes não é verbalizada, mas são percepções de valor. E aí que o que geram acontece? Valor. Então o sistema límbico joga para o racional, que vai fazer conta, que é conforme. E aí quando ele convence o racional
convém o sistema límbico, o reptiliano. Por quê? Porque o neocórtex ali diz, reptiliano, o sistema límbico tem razão. Esse é o melhor microfone. Eu sei que de repente vai apertar o nosso orçamento, ou que a gente, no nosso orçamento, não estava querendo investir tanto valor assim assado. Mas, cara, o que a gente vai gerar. Então, daqui a pouco o neocórtex está falando com o reptiliano, igual o sistema límbico. Porque o negócio foi tão bem feito que é o que a gente viu agora e está vendo esse mês de setembro. Aí a Apple batendo um recorde novo aí, vendendo o iPhone 15. Eu estava esses dias no shopping lá em Recife. Surreal. Digo, meu amigo, e aí? E já vão mudar o carregador. O carregador do 15 é diferente de todos os outros. Não, os caras são insanos, assim. O Jobs, ele dizia isso, né? Você deseja o iPhone tal até que eu lhe dê o iPhone tal. Desejo o 14 até chegar ao 15. Desejo 15 até chegar ao 16. E é por quê? Percepção de valor. Então, quando é que a gente vai, de fato, faturar bem, ter lucratividade? Baseado no valor que eu gero para as pessoas. Porque preço e valor são duas coisas diferentes. Preço é o que eu pago para ter aquisição. E o valor é o que eu vou vivenciar pela aquisição que eu fiz. Verdade. Então, hoje, valeu a pena fazer a aquisição desse... Demais! João acertou em cheio. João que... Olha aí, que parabéns foi o cara, então pra João. João foi o cara que só mandava os links, eu só pagava. João, acho que ela vai pagar o jantar hoje. Então, é isso. Vamos comer um hambúrguer, galera. E aí é onde a gente entra, né, falando que a gente tem programas de treinamento, de formação de atendentes, de formação de vendedores, de formação de gestores, que eu faço os caras, então, utilizando contar histórias através de storytelling. A arte de contar histórias que vendem. Então, essa empresa aqui, ela conectou primeiro com o coração de João e conectou com o seu coração. Por quê? Porque a venda é emocional, de que é um movimento de 45 centímetros, da mente para o coração. Né? Que isso é uma questão que a gente, assim, figurada, né, de ganhar, né, o meu coração. Mas o que acontece? É figurado e não é. Por quê? Porque quando a gente vê a coisa que deixa a gente arrepiado, como eu estou aqui agora empolgado, né? O coração acelera. Sim. Né? Quando eu vi Gabi lá pela primeira vez, assim, meu coração ficou acelerado e fica até hoje, né? São já 18 anos, né? Juntando namoro, Vamos estar apaixonado, né? Gabi. Te amo. E aí o que acontece? Então, e ela não tinha dado um A. Que coisa, né? Num encontro de jovens lá, a gente trabalhando, no escuro da noite, ela estava lá, num ambiente lá que só tinha iluminação naquele lugar. Eu dizia, cara, é iluminação divina, assim. Os anjos tocaram. Né? Eu digo, né? É uma experiência surreal. Então, é isso que a gente tem que fazer com o cliente para trabalhar essa questão desse primeiro contato, de criar essa boa primeira impressão. E, na verdade, todos os dias ser a oportunidade igual a Disney, criar a boa primeira impressão. Então, ou seja, esse, por exemplo, é o meu trabalho, né? De treinar encantadores. Show. Influenciadores. Inclusive, já que você tocou nesse tema... Se liga aí agora que rufem os tambores. De novo, porque eu sempre quis fazer isso, bora. Que rufem os tambores. Que sonha as trombetas. O influente pra bagunçar comigo aqui no podcast. E João que lute ali, porque a hora está passando. Vamos lá, Márcio. O que foi que a gente preparou pra galera aqui de Garanhuns, hein? Vou deixar você falar. O que é que vai acontecer nesse mês? Close nessa câmera aqui, João. Dê um zoom. Amigos aqui de Garanhuns e região, a gente não poderia deixar chegar o final de ano agora, o último trimestre. E toda essa conexão que já vem acontecendo já há vários meses aí entre a gente aqui e Mapa e falando, né, sobre atendimento, vendas online, vendas offline. E aí temos um grande presente para vocês. No dia 28 de outubro, o último sábado de outubro, um dia, inclusive, muito estratégico para você que tem negócio aí, que quer faturar bem no fim do ano. A gente vai trazer aqui para Garanhuns um workshop inédito, como vender mais e melhor para o fim de ano. A gente vai trazer, então, um conteúdo específico que, para esse fim de ano, você ter o melhor fim de ano de todos. Da Black Friday ao Natal e Ano Novo. Então, vão ser 8 horas. O preço, assim, não vou nem comentar agora, porque tá de graça. Tá dado. E tá dado. Tá dado para o que vai ter lá, né, de conteúdo, né, de participantes entre a gente. Vai ter também aí convidados especiais, assim, vai ter
sorteio, promoção, vai ser uma feira de fato lá, ou seja, não tem nenhum curso que eu faça, né, e agora conectado com o Edia, que a gente não faça negócio lá mesmo. Então, provo a vocês que se inscreverem, estiverem lá com a gente, que você já tira o valor da sua inscrição em poucos minutos lá dentro, porque você vai ser ensinado, inclusive, a vender para a pessoa que está lá do teu lado. Então, inclusive, se você vai em casal aí, ó, então a gente já vai fazer uma dinâmica, já estou dando um spoiler aí, né? O marido vai se conectar com outros maridos, as esposas com outras esposas, por quê? Para a gente gerar network, conexão e aí ter conversão. Vai ser todo mundo convertido nesse dia aí. Isso, show de bola. Então presta atenção, dia 28 de outubro vão ser apenas 50 vagas. A gente vai começar a divulgar aí nas redes sociais onde vai acontecer. A gente está em negociação do local. Realmente o preço, eu vou dizer só um spoiler, que é menos de R$100. Menos de R$100. Vão ser 8 horas, né, comigo e com... conteúdo massivo, mão na massa. Massivo, pesado, mas que vocês viram, é um currículo que foi meia hora para eu ler aqui. Então, é um cara realmente que a gente caminha junto há um tempo, é bênção demais. O cara viaja o Brasil e Pernambuco praticamente inteiro treinando empresas, então vocês estão em boas mãos. E também estarei lá trazendo várias estratégias de marketing digital para você utilizar nas suas redes sociais agora no Black Friday. A gente vai fazer no final de outubro para que em novembro você esteja bastante capacitado. Outra coisa é que esse evento não é só para o empreendedor em si, o dono de negócio. É muito importante que você traga alguém da tua equipe, principalmente o pessoal ali de vendas, para participar conosco, porque nós iremos capacitar essas pessoas. O líder de vendas, aquele vendedor mais responsável, verdade, né? Porque o gerente, alguma coisa assim, né? E só são 50 vagas, tá? Perfeito. A gente ainda não abriu, mas para mais informações, se você está assistindo esse podcast e já quer falar comigo, me manda um direct lá, seja no @ da agência, seja no meu pessoal, seja onde for. Fala comigo que a gente em breve vai começar a startar tudo isso e colocar todas as informações nas redes sociais. Mas o dia já está confirmado, dia 28 de outubro. Inclusive, eu vou estar voltando de Floripa. E esse cara me convenceu a fazer essa palestra para vocês, porque eu queria ficar em Recife e passar o final de semana lá. Mas vou aí eu voltar disse, para você vai fazer o que em Recife que eu vou estar em Garanhuns? Vou voltar para Garanhuns por vocês. Então, vamos embora que vai ser incrível. Poxa, mas que papo legal. Tava olhando aqui no relógio. Rapaz, você realmente fez eu fazer algo que eu nunca tinha feito na vida, João. Né? Que inclusive vou fazer propaganda lá do nosso podcast, o Clientizados Podcast, podcast dos apaixonados pelo cliente, que lá os podcasts não passam de 1h, 1h10. E já são aqui, João. Tem umas 2 horas aí, João? 1h30. Eu não sei o que é isso. Já saiu, com certeza, quando esse episódio sair, que foi da pastora Linda. Eu conversei com ela 4h30. João, isso não é podcast não, meu irmão. Isso aí já é um curta-metragem, né? É um longa-metragem. É um curta, é um curta. Poxa, mas sério, amei, meu amigo. Muito obrigada por tua participação, né? A gente tem uma conexão incrível aí desde que a gente se conheceu. Muito obrigada mesmo por ter participado do MapaCast. Deixe suas considerações finais, olhe para a câmera que você quiser. Deixe suas considerações, suas redes sociais, como as pessoas te encontram. Márcio Borba, _, nosso Instagram. Tem lá também o Instagram Clientizados Podcast. Tá lá também no Spotify, YouTube. Né? Conteúdo muito bacana, com personalidades que são especialistas a nível nacional na área de atendimento, de vendas, experiência, sucesso do cliente. Assim, a gente tem recebido, né, um feedback muito bacana. E eu vou trazer de novo aquela frase que a gente tinha falado aqui de um spoiler aí do nosso treinamento, que é: em atendimento e vendas, quem não tem uma história para contar, só tem um produto ou serviço para mostrar. Contar histórias, nem todo mundo conta. E que venda, aí é que ainda é mais dificultoso. Mas se você quer que sua equipe conte histórias que vendem, então fica ligado que aí, dia 28 de outubro, a gente vai estar aqui presencialmente para poder, então, conectar com você, com sua equipe, junto com o Ed aqui, toda a equipe aí da Mapa Digital, mais convidados especiais, porque é isso que a gente ama fazer. É gerar transformação no seu CNPJ e entender que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, assim, vai ser um treinamento que Garanhuns nunca viu. Show de bola. E já teve eventos bons aqui, mas só que a gente nunca bota a mão para fazer
algo que já foi feito ou fazer sem excelência. Essa frase que ele falou no final, para mim, também é o que faz muito sentido em relação às empresas, que o CNPJ tem muito mais a ver com o CPF. Então, vai lá se capacitar a tua equipe também. E para você que quer me encontrar nas redes sociais, deve estar aí embaixo, @Godoy. E lá no meu perfil pessoal, você vai encontrar todos os meus outros arrobas, negócios que eu estou envolvida. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final. Deixa seu like, não deixa de se inscrever. Muito obrigada por sua atenção e até la vista. Hasta la vista.